Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje, depois de algumas semanas, eu decidi gravar um novo vídeo sobre o seguinte tópico: 7 maneiras para fracassar na sua busca por um novo emprego ou um novo trabalho. Você sabe que temos um contingente humano gigantesco de profissionais desempregados em todos os níveis, fruto da recessão causada pela pandemia. Isso significa que a competição tornar-se-á mais ferrenha, as oportunidades serão mais escassas, o tempo de uma recolocação será maior, entre tantas e tantas outras questões. Portanto, acredito que, se você prestar atenção e se você evitar cometer esses erros, quando na procura de um novo trabalho, de uma nova posição, de um novo posto em uma organização média, grande, você facilitará tremendamente a sua recolocação. Primeiro ponto, e certamente um ponto importante: não espere até a recessão passar ou a grave crise da pandemia. O tempo não para, diz a sabedoria humana. Portanto, você terá de utilizar cada minuto do seu dia em prol da sua recolocação. Isso significa dizer que você tem de trabalhar duamente, que você tem de ter uma agenda de trabalho, que é a reprodução de seu currículo, uma avaliação permanente do seu currículo, o preparo para as entrevistas, o estudo profundo daquelas organizações para as quais você gostaria de trabalhar, empreender os seus contatos pessoais, visitar as redes sociais, visitar os seus amigos, quando possível, entre tantas e tantas outras atividades. Portanto, não adianta você ficar sentado no seu escritório, no seu home office, esperando que as coisas aconteçam. Elas não vão acontecer se você não agir. As oportunidades só surgem para aquelas pessoas que estão preparadas para identificá-las ou criá-las. Portanto, crie as suas oportunidades. Segundo ponto. Segundo erro: isolar-se, tornar-se invisível, habitar nos porões da caverna de Platão. Quando você está procurando um emprego, você tem de se tornar uma pessoa visível. Você tem de usar todos os canais para falar de sua experiência, dos seus resultados, da sua formação, dos seus objetivos, dos seus valores. E o quanto você pode dar uma contribuição a uma empresa. Se você se mantiver invisível, ninguém vai achá-lo, ninguém vai procurá-lo, ninguém vai descobri-lo. Portanto, é mister que você mantenha em sua mente a seguinte máxima: a pérola, por mais valiosa que ela seja, não tem valor nenhum se deixada no fundo do mar. Assim como o diamante, assim como qualquer outra pedra preciosa. E como você sabe, você é uma pedra valiosa. E o seu valor está em você se apresentar, em você se manifestar, em você ter uma marca pessoal que tenha impacto no mercado de trabalho. Eu tenho encontrado alguns profissionais que são verdadeiramente medrosos. Eles têm medo de se apresentar ao mercado de trabalho por meio das redes sociais. Eles odeiam se tornarem pessoas visíveis. E com isso, eles demoram muito a se recolocar. Muitos nem sequer conseguem uma recolocação porque
são pessoas invisíveis, pessoas que não têm a coragem de colocar a sua face na janela. E como eu sempre digo e eu repito costumeiramente, moça que não coloca sua cara na janela, ela nunca casa. Vamos para uma terceira maneira de você fracassar na sua busca por um novo trabalho. Coloque toda a sua confiança no consultor de outplacement. O consultor de outplacement é uma pessoa importante para o seu crescimento, para o avanço de sua carreira, e em especial no momento de sua transição. Todavia, não acredite que ele vai buscar emprego para você. Como eu já disse em outros clipes, aquele consultor que diz que vai procurar uma posição para você, ele está mentindo, ele não vai, porque ele não tem um único cliente. Imagine o que é você ser um diretor de recursos humanos e durante o dia você receber 10, 12, 15 chamados de um mesmo consultor para lhe oferecer candidatos. Ele não vai lhe atender na segunda vez. Então é uma falácia o consultor dizer para você que ele vai buscar emprego para você. A responsabilidade da recolocação é sua. A responsabilidade de procurar um novo emprego é sua, não é do consultor, não é daquela pessoa que está lhe aconselhando. É muito comum você encontrar profissionais, até mesmo nos níveis gerenciais mais elevados, que supõem que o consultor vai buscar um emprego para ele. Ele não vai. Até mesmo quando você é apresentado para uma empresa através de um headhunter, ele não pode lhe garantir um emprego, a decisão não é dele. Ele apresenta 4, 5, 6, 8, às vezes até 10 candidatos. Até a empresa escolher qual deles é o melhor, o mais compatível com as necessidades da organização. Portanto, esta lição é de valor inestimável. O que o consultor de outplacement faz na sua transição é aconselhá-lo, é chamar a sua atenção para as suas virtudes e como expô-las de maneira eficaz. É tratar dos seus problemas pessoais, a timidez ou a extroversão, a sua invisibilidade versus visibilidade, o seu marketing pessoal, a estratégia que você vai usar, a mais adequada à sua personalidade, os meios que você tem para procurar, os seus valores, o seu projeto de vida, ensinar a você a desenhar um projeto de vida, a criar um plano de carreira, entre outras atividades, além do fato de que, certamente, ele vai prepará-lo para as entrevistas. Daí porque ele simula entrevistas. Ele vai elaborar o seu currículo, ele vai preparar as suas referências, ele vai preparar o seu pacote de remuneração, ele vai fazer uma série de atividades internamente no escritório. Mas uma vez que você saia do escritório, você está por conta própria. Portanto, não espere, não confie naquele consultor que diz que vai achar um emprego para você. Ele pode até, eventualmente, lhe apresentar a um de seus clientes, a 2, a 3, mas ele não fará isso com muita frequência. Daí porque é muito importante você prestar atenção a esse ponto. Nunca confie nos consultores de outplacement para eles identificarem uma nova posição no mercado de trabalho. Outra maneira de você fracassar, apresentar-se de maneira inadequada para uma entrevista. Demonstrar despreparo, desconhecimento sobre a sua carreira, desconhecimento do mercado, desconhecimento daquela empresa onde você está entrevistando, do entrevistador, entre tantas e tantas outras coisas. Você deve ir para uma entrevista apenas quando você se sente preparado para dar um verdadeiro show. Para isso, você precisa falar com eloquência,
falar de uma maneira persuasiva. E se você quiser fazer isso, que é em uma reunião, 1 a 1, ou com mais pessoas, eu sugiro que você leia o livro TED Talks, do Chris Anderson. Ali você vai ter lições preciosas para você aprender a falar pessoalmente, 1 a 1 ou em grupo. Porque, como você sabe, dependendo do seu nível na organização, é bem provável que um grupo de pessoas se reúnam naquela empresa para entrevistá-lo. E depois eles chegarão a um consenso sobre a sua pessoa e aí formarão uma opinião e certamente logo a seguir uma oferta de trabalho. Portanto, preste bem atenção nesses pontos. Outra coisa que eu chamo a sua atenção, que é uma maneira certíssima de seu fracasso. Você acredita que o seu passado vai garantir o seu futuro? Não vai. Você pode dizer, eu tenho 25 anos de experiência. Eu tenho 35 anos de experiência na área química, na área automobilística, na área farmacêutica, na área de alimentos. Pode ser verdade. Você pode ter passado 25 anos numa mesma empresa. Mas no fundo, você passou 5 anos e 20 repetindo a mesma coisa. E quando você vai para um processo de transição de carreira, você tem de dar liberdade, tem de confiar no seu consultor, na sua capacidade para questioná-lo sobre essas questões. Porque se você se acovardar, se você tiver medo da crítica, se você tiver medo do feedback, você não vai a lugar nenhum, você vai permanecer desempregado. Eu falo isso porque eu tenho 40 anos de experiência e com certa frequência eu encontro esse tipo de profissional. Portanto, preste muita atenção nisso que eu vou lhe dizer agora. A empresa não vai contratar a sua experiência passada, os seus anos numa mesma empresa. A sua empresa vai contratar o seu talento, a sua capacidade futura de resolver os seus problemas. Não acredite, pois, que 25 anos de experiência o capacitarão isoladamente para que você conquiste um novo emprego. Uma outra maneira de você fracassar na sua prospecção é por um novo trabalho. Expressar ressentimentos negativos a respeito do seu ex-empregador e também de sua ex-empresa e do seu ex-chefe e algumas vezes até de seus subordinados. Esse é um erro fatal, porque se o entrevistador prestar atenção nos seus comentários, ele vai dizer, este profissional, quando sair daqui, o que é que ele vai falar sobre a nossa empresa, sobre o seu chefe, sobre a sua equipe de trabalho, entre tantos e tantos outros pontos. Portanto, se você não puder falar bem de seu chefe, se você não puder falar bem de sua equipe, se você não puder falar bem daquilo que você fazia, fique quieto, fique quieto, fique quieto. E uma outra maneira para você fracassar quando você está procurando um novo emprego: importunar os entrevistadores a respeito do status do processo seletivo. Há profissionais que vão para uma entrevista e 72 horas depois já querem obter a resposta do recrutador. Isso é de um primarismo total. Isso é de um primarismo total. Um processo seletivo hoje, ele pode se arrastar por 3 ou 6 meses, ou algumas vezes até mais. Por exemplo, um dos processos conduzido na IBM, quando ela quase faliu, levou 2 anos para que a IBM recrutasse o seu presidente. Eu tenho visto processos se arrastarem por 6 meses, por 9 meses. E não é a falta de credenciais, da credibilidade do profissional, não, porque ele está conduzindo outras entrevistas aqui fora, mas é porque a empresa ela é lenta nessa questão e ela quer se certificar de todas as maneiras possíveis de que ela vai trazer o melhor candidato para aquela posição.
Então eu vou repetir esses pontos de tal maneira que você se precavenha quando você sai ao mercado de trabalho. 7 maneiras para você fracassar durante o seu processo de transição ou em sua busca por um novo trabalho. Primeiro, espere a crise econômica e sanitária passar. Em outras palavras, não seja complacente. Isole-se, torne-se invisível. Lembre-se do que eu falei. A pérola, por mais valiosa que ela seja, não tem valor nenhum no mercado de trabalho. Ele consultou que diz que vai prospectar uma posição para você. Não acredite. Ele está se comportando como esses mercadores da fé, que pedem para você vender seu carro velho, porque no outro dia Deus vai colocar um Lamborghini na sua porta. Você nunca vai conquistar um emprego. Apresente-se de maneira inadequada ou apresentar-se de maneira inadequada. Em outras palavras, apresente sempre com muita dignidade, E com isso, você certamente ganhará a confiança do seu entrevistador. Quinto, acreditar que o seu histórico passado vai viabilizar a sua contratação. Ela não vai. Águas passadas não removem moinho. O que o seu cliente quer, o que a empresa quer ao contratar o executivo é encontrar alguém que tem o potencial de crescimento, alguém que ela possa investir, alguém que vai dar um retorno, etc, etc, etc. Sexta maneira de você fracassar: expressar ressentimentos negativos acerca de seu ex-chefe, ex-empresa e ex-subordinados. Se você não pode falar bem, fique quieto. Não fale absolutamente nada, porque em boca calada não entra mosca. 7ª maneira: importunar os entrevistadores, cobrando uma posição sobre o status do processo seletivo. O período ideal para você fazer o follow-up: 15 dias após a sua primeira entrevista. E por favor, não fique ligando, não fique criando desculpas e enviando essas desculpas via e-mail, dizendo que você viajou, que você estava fora da cidade, que talvez ele tinha lhe procurado, entre tantas outras mentiras que assolam o mercado de trabalho. Seja profissional, seja consciente e, sobretudo, dirija o seu processo seletivo. Vou repetir uma frase que já repeti mais de 1 milhão de vezes. Controle o seu destino, ou então alguém fará por você de maneira perversa. Eu quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg. E lá você vai encontrar todos os meus trabalhos, artigos, entrevistas, depoimentos, entre tantas e tantas outras coisas. E você está me vendo pela primeira vez, saiba que a Gutenberg Consultores é uma empresa com mais de 40 anos de experiência no mercado de trabalho. Já fez mais de 5.800 projetos de recolocação individual, além de um número exagerado de trabalhos coletivos, como fechamento de fábricas de empresas como Cargill, como a BASF, entre tantas e Singer, entre tantas e tantas outras empresas. Nós também fazemos coaching executivo e temos sido muito bem sucedidos, inclusive realizando tanto daqui para fora como do exterior para o Brasil, da Itália para o Brasil, da Alemanha, daqui para a Alemanha, dos Estados Unidos, México, Argentina, etc, etc. E eu terei o maior prazer em assessorá-lo. E eu garanto tratá-lo com dignidade, com pessoalidade, com individualidade. E também, só não posso fazer uma coisa: lhe garantir um emprego. Eu posso lhe garantir um trabalho de excelência. Mas a minha história, a história da Gutenberg Consultores, mostra que nós temos tido 100% de sucesso nas nossas recolocações. Muito obrigado a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!